Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, de estar aqui, representando o setor de número 3, localizado na nossa capital, Porto Velho, no bairro Nacional, e ter esse privilégio de poder estar aqui hoje, 18 de junho, aonde a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil completa 110 anos. Então, para mim, isso é gratificante, poder ministrar nesse momento, num dia tão especial para nós, assembleianos. E como podemos dizer também, melhorar isso aqui para o movimento pentecostal. Tudo começou por um movimento pentecostal e hoje são 110 anos, a nossa igreja na nossa capital, em nosso Brasil, e aí hoje também estendendo em todas as capitais da nossa nação, em todos os vilarejos, em todas as cidades hoje, podemos dizer, nós temos uma igreja Assembleia de Deus. Eu quero também estender minha gratidão ao nosso amado pastor presidente, pastor Gel Holder, e toda a diretoria da igreja. Deus continue abençoando a cada um de vocês, e aproveitar esse momento e parabenizar novamente a nossa irmã Linduína Holder, que é a esposa do nosso pastor presidente, que ontem completou ano de vida, e um culto maravilhoso. Ontem eu estive aqui, fiquei maravilhado, a organização, o trabalho que foi feito. Deus continue abençoando a nossa irmã Linduína Holder. E amanhã, a minha esposa, a irmã Rebeca Couto, estará completando mais um ano de vida, e que o Senhor continue abençoando a minha esposa, continue abençoando, dando saúde, vida, e conserva aí essa beleza, aleluia. Deus abençoe a minha esposa, Deus abençoe. Então, nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Eu quero, na verdade, tentar fazer assim um resumo, um pequeno momento ali da nossa história, a Assembleia de Deus. Eu sei que tem muitos detalhes, mas vamos procurar aqui dar pelo menos aqueles pontos principais, importantes para nós, trazer memória, Muitos que estão me ouvindo, eu sei que já conhecem acerca da história da nossa igreja, mas tem pessoas que ainda não conhecem. Então, eu achei por bem nós também trazer um pouco desse relato, de onde começou esse movimento pentecostal. Mas eu quero ler um texto na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38, que diz assim a palavra do Senhor: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Essas foram as palavras sábias do sacerdote Gamaliel em relação a uma ameaça que estava sendo feita aos apóstolos no início da igreja, no início do movimento pentecostal, em Atos dos Apóstolos. Nós vemos que desde o princípio esse movimento ele foi tentado pelo adversário de frear, de impedir esse movimento pentecostal de crescer, de tomar uma expansão, de se desenvolver. A gente vê desde o início, nesse texto, as ameaças que esse movimento sofreu, já no começo, ali já traz para nós o que seria esse movimento pentecostal, como se daria, ou como iria ser o pano de fundo, para esse movimento. Então aqui está em Atos 5, aonde foi uma palavra sábia dada a um grupo de sacerdotes
que ali estavam ameaçando os apóstolos até matarem, para acabar com aquele movimento. E no próprio texto você vê eles dizendo: olha, vocês são desobedientes, a gente diz para vocês não pregarem, e nós temos visto que vocês têm enchido Jerusalém com essa doutrina, com esse ensinamento, dizendo que aquele Jesus, na linguagem deles, que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Veja que um dos pontos do movimento pentecostal é esse, é o anúncio do Evangelho, é a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Então, esse ponto aqui, eu posso dizer, seria um primeiro ponto para o movimento pentecostal, o que ele iria trazer para nós, o que ele iria trazer para os homens, que era o anúncio, né? Um anúncio com mais fervor, com mais segurança, com graça, acompanhado por sinais e prodígios, o próprio Senhor Jesus caminhando no meio do povo. Então esse movimento, o movimento pentecostal, ele tem um primeiro ponto, que é esse, o anúncio do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Eu não posso falar jamais de movimento missionário e não mencionar a evangelização, tanto local como a evangelização transcultural. Então não existe movimento pentecostal sem a evangelização, não existe um movimento pentecostal sem a pregação do Evangelho, o anúncio de Cristo como Senhor e Salvador, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados e trazer o perdão a todos aqueles que crerem nele, ou acreditarem nele, e acreditar no Senhor, terão seus pecados perdoados pelo próprio Deus. Então esse movimento pentecostal, já no início, ele já vem sofrendo ameaças, né? E até hoje, né, ele tem passado ao decorrer do tempo sobre ameaças, mas a igreja do Senhor, ela tem se mantido de pé. E hoje eu posso dizer, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela nasce de um movimento desse, apesar que dá um início desse movimento pentecostal, depois de Atos dos Apóstolos. A igreja, esse movimento pentecostal, ele vem passando, né, por alguns períodos, que eu posso dizer, uns períodos escuros, períodos difíceis na história, aonde esse fogo, esse fervor espiritual, ele vinha se apagando ao decorrer do tempo na história. Mas nós percebemos que a igreja, ela foi tomando outros rumos, devido a esse fogo que ao tempo ele não se apagou, mas ele estava com a chama bem baixa, bem pequena. Eu posso dizer, como eu falei no setor terça-feira, que era a chama, elas estavam cobertas de cinzas, né? As cinzas, elas cobriram aquelas lenhas que foram queimadas. Seria esse período da história que foi passado, que o fogo ele não se apagou, ele permaneceu aceso, mas com pouca intensidade. E a igreja, ela vem passa por, na época do Império Constantino, né? Constantino unifica a igreja, cessa as perseguições e começa a entrar dentro da igreja. A igreja o cristianismo se torna uma religião oficial, fazendo assim, entrando todo mundo sendo cristão naquele momento. Aí vai entrando as crendices, vai entrando as imagens, vai entrando tanta coisa. Ali no momento a Bíblia, ela já foi esquecida, né? Ela já foi deixada de lado, esqueceram. Aí começaram a achar os códices, os manuscritos. E uma igreja, ela abraça esse manuscrito, e agora só quem tinha acesso às escrituras, ao que os discípulos haviam escrevido, era um grupo de cristãos, que eram os papas da época, os monges. Eles tinham acesso somente a esses escritos. E ali foi surgindo ao decorrer do movimento pentecostal algumas ameaças para querer impedir esse movimento, e foram jogados cinzas sobre esse movimento para apagar o fogo. E veio surgindo as crendices, veio surgindo as indulgências. Mas Deus é interessante, que no decorrer da história a gente não vê o povo falando em língua, não há movimento pentecostal. Mas por quê? Porque Deus, ele olha para a história e vê que o que a igreja precisava naquele momento era as escrituras nas mãos do povo, que viesse até a mão,
que o povo viesse conhecer as Escrituras. Aí Deus levanta Martinho Lutero com um projeto, Bíblia para todos. Aí Martinho Lutero agora ele consegue tirar a Bíblia da liderança do clero e traduz a Bíblia para o alemão e distribui à mão do povo. Agora todos tinham acesso às Escrituras e começam a ler, a conhecer, e nisso traz a liberdade. Aí vem a revolta, se desfaz de Roma, e a igreja começa a tomar-se vários âmbitos. Na Inglaterra vem surgindo pequenos movimentos, né? Na Suíça, e alguns movimentos foram surgindo, mas não houve um impacto mundial, um impacto mais local, mas teve a sua importância na história. E o que acontece? Chega no ano de 1900, em 1900 um homem chamado Parham, era um pregador metodista, um pastor metodista chamado Charles Parham. Ele ali incentivava os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Veja que nesse momento de 1900, final do século XIX, no início do século XX, o movimento pentecostal agora vem começando a se acender. Já se ouvia rumores na Inglaterra, já se ouvia rumores em alguns movimentos nos Estados Unidos, alguns grupos de crentes que se reuniam e falavam em línguas estranhas, aleluia, glória a Deus, e se reuniam buscando a presença de Deus com mais fervor, a mensagem sendo pregada com mais ousadia. E surge esse pastor metodista chamado Charles Parham, que ele incentiva os seus alunos a buscar a experiência com o batismo com o Espírito Santo. E diz a história que em 1901, em um final de ano, um culto de final de ano, virada de ano, diz a Bíblia que nesse culto de final de ano de virada, Charles Parham, junto com seus alunos, uma das alunas, uma irmã, ela foi batizada com o Espírito Santo, e isso incentivando os outros alunos. E logo após, Charles Parham, o pastor da igreja metodista, é batizado com o Espírito Santo, juntamente com os seus demais alunos. Os 34 alunos que ele tinha foram batizados com o Espírito Santo. E Charles Parham dá início ao movimento pentecostal ali na cidade do Texas, nos Estados Unidos, aonde aparece um dos seus seguidores, um dos mais conhecidos dos seus seguidores, chamado ali o Simon, um dos seus principais seguidores agora, acompanhando ali Charles Parham, William Joseph Simon, conhecido como o pai do pentecostalismo moderno. Ele era negro, filho de uma escrava, que queria, diz a história, que ele queria participar de uma conferência pentecostal, onde Charles Parham estava ministrando. Ali ele estava ministrando acerca do batismo com o Espírito Santo, que até então naquela época era novidade esse movimento. Agora Deus se preparando, assoprando sobre as cinzas para acender a chama pentecostal, aleluia. E ali diz a Bíblia que nessa conferência, Charles Parham ministrando, foi impedido Simon de participar daquela conferência. Por quê, pastor? Porque ele era negro, ele era pobre, filho de escrava, ele não poderia fazer parte naquele momento. Para tu ver que o racismo naquela época era muito forte nos Estados Unidos. E diz a história que ele fica do lado de fora, assistindo a conferência do lado de fora, por uma brecha da porta, e ele começa a assistir aquela conferência. O coração dele acende aquela chama, e logo depois disso, Simon, ele é batizado com o Espírito Santo e começa a pregar. Ele foi impedido de estar pregando na igreja em Texas. Ele viaja para Los Angeles e ali ele funda um ministério. Ele queria pregar, ele funda um ministério que nós conhecemos como a igreja Missão da Fé Apostólica. Ali Simon agora funda esse ministério e começa a pregar uma mensagem ousada, aonde os cultos de Simon, as pessoas eram curadas, havia profecia, havia revelações, manifestações dos dons espirituais e principalmente o batismo com o Espírito Santo. Veja que Simon agora, ele está ali num grande movimento pentecostal em Los Angeles, na famosa rua Azusa 312,
em Los Angeles. Isso foi atraindo adeptos para conhecerem aquele movimento, para saber o que estava acontecendo naquela cidade, ali naquela pequena rua chamada Azusa. E ali chega Daniel Berg e Gunnar Wingre, que se conheceram ali naquela cidade, que eles vêm da Suécia, devido à escassez econômica que havia na Suécia. Primeiro diz a história que vem Daniel Berg, ele não era pastor, ele apenas era um membro da igreja batista, e ele chega também Gunnar Wingre logo após, na cidade dos Estados Unidos, e Gunnar Wingre começa a estudar teologia, e logo depois ele já vira um pastor da igreja batista. Daniel Berg retorna à Suécia, e diz a Bíblia que nesse retorno à Suécia, a Suécia agora já estava aprovando do movimento pentecostal. Lá Daniel Berg conhece um amigo que também era da igreja batista, e os dois, diz a Bíblia, diz a história, foram batizados com o Espírito Santo. Agora Daniel Berg retorna aos Estados Unidos, e numa conferência pentecostal, agora se conhece, Daniel Berg e Gunnar Wingre se conhecem, ficaram amigos, e nisso começaram a compartilhar a chamada. Daniel Berg, depois de ser batizado na Suécia com o Espírito Santo, chega nos Estados Unidos, conhece a Gunnar Wingre, os dois agora com uma chama para a obra missionária. Por isso, irmão, não existe movimento pentecostal sem a evangelização. Não existe movimento pentecostal sem a obra missionária. Aleluia! E os dois com aquela chama acesa para as missões. Diz a história que eles estavam na casa de um irmão, aleluia, aonde ali eles receberam uma profecia. O irmão Adolfo Uldin profetizou para eles que eles deveriam, o irmão Adolfo, ele é tomado pelo Espírito, e ele profetiza para Gunnar Wingre, dizendo que eles deveriam ir para o Pará, e lá eles iam passar algumas privacidades. Lá a comida não era semelhante à que eles comiam, era diferente. Mas o final da mensagem diz: mas vai, porque o Senhor vai cuidar de vocês. E Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles decidem, vai a uma biblioteca, busca saber onde era Pará, e descobriram que era no Brasil. E agora os dois decidem a chegar até o porto de Belém do Pará, um porto conhecido naquela época, devido à extração da borracha, porque havia um movimento da borracha na época. Na Europa havia o surgimento dos carros e das bicicletas, e agora os estrangeiros estavam descendo para o Amazonas, a região amazônica, atrás de borracha, para levar para a Europa. E havia um movimento na época em Belém, era uma cidade conhecida na época, o porto de Belém do Pará, devido à borracha. Manaus, Belém, eram portos conhecidos naquela época. Havia muitos estrangeiros naquela época. Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam em Belém do Pará, diz a história, e eles ficaram 2 dias em um hotel. Nesses 2 dias no hotel, eles acharam um amigo sueco que estava fazendo um programa de jornal na época. Conversaram, era um velho conhecido, diz a história em Daniel Berg, que era um velho conhecido de Gunnar Wingre na Suécia. Olha como Deus vai preparando, e consegue o homem lá em Belém, apresentando um jornal. Esse amigo, que era um velho conhecido de Gunnar Wingre, apresenta um evangelista da igreja batista, da primeira igreja batista, chamado Raimundo Nobre. E agora é onde eles chegam na igreja batista. Agora eles saem do hotel e começam a morar no porão da igreja. Diz a história que eles pagavam diário $2 diariamente para morar no porão da igreja. Devido a isso, houve a necessidade de um dos dois trabalharem. Diz a história que Gunnar Wingre, que era um homem mais intelectual, mais estudioso, tinha mais era uma parte acadêmica, ele gostava da leitura. Diz a história que Gunnar Wingre decide ficar e aprender o português, ensinado por um amigo da igreja presbiteriana, e começa a ensinar o português
para Gunnar Wingre, enquanto Daniel Berg, que já era uma pessoa mais rústica, mas tinha uma chama pentecostal, ele trabalha na fundição, na parte de ferro, na fundição, e ele mantinha, com o salário dele, pagava o porão e se alimentavam, enquanto Gunnar Wingre estudava o português e estudava as escrituras. Nessa época, a Igreja Batista estava tendo alguma deficiência com liderança, e um dos pastores fazia muita viagem pelo Amazonas, abrindo Igreja Batista pelo Amazonas, e Gunnar Wingre naquela época já era pastor, ele já começou agora a ser convidado para ministrar na Igreja Batista, e ele começa a pregar, e ele prega dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e batiza com o Espírito Santo, e breve virá para buscar a sua igreja. E diz a história que após ele terminar a mensagem, quando eles iam para o quarto, os irmãos desciam o porão e pediam oração por eles. E ali diz a história que começava outro culto, agora um culto diferente, um culto pentecostal. Devido a isso, esse ensinamento, o avivamento, o movimento pentecostal, dia 8 de junho de 2011, para melhorar a situação dos missionários, a irmã chamada Celina Albuquerque, que morava ali próximo à igreja, ela é batizada com o Espírito Santo, sendo registrada a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo em terras brasileiras. E logo após vem a irmã Maria de Nazaré, que segundo a história, a irmã Maria de Nazaré é que leva o movimento pentecostal para o estado do Ceará. Veja como Deus vai trabalhando nisso. A liderança da igreja toma uma decisão, que era para separar aquele movimento. E diz a história que 13 de junho de 1911 foi feita uma reunião na igreja, aonde o pastor Gunnar Wingre não pôde falar naquela reunião. E diz a história que 18 irmãos foram excluídos naquele momento, mas após 5 dias daquela exclusão, eles foram excluídos da igreja. Gunnar Wingre, Daniel Berg e mais alguns irmãos, total seriam 18. E agora após 5 dias, dia 18 de junho de 1911, na casa do irmão Henrique Albuquerque, o esposo da irmã Celina Albuquerque, que ali antes era um trabalho da Igreja Batista, e agora eles haviam sido batizados com o Espírito Santo. E diz a história que ali se deu início ao movimento pentecostal na nossa terra, nossa nação brasileira, na casa da irmã a Celina Albuquerque. Começa a igreja e eles colocam o nome Missão e Fé Apostólica, mas não havia nenhuma ligação com os Estados Unidos, foi só usado o nome, depois de uns anos que colocaram, quando passa para documento, para a Assembleia de Deus. A história é linda, irmão. E a igreja, o movimento no Brasil, esses homens, eles eram desbravadores. Diz a história que Gunnar Wingre era aquele que pastoreava a igreja, preparando, doutrinando, ensinando. E Daniel Berg era aquele que desbravava pelas selvas amazônicas. Ele é tão interessante isso, que quem mais pegou malária foi Gunnar Wingre, que ficava na cidade. E Daniel Berg, que desbravava, ele não teve tanta enfermidade como Gunnar Wingre, mas ele saía desbravando. Ele mesmo chega a dizer, ele reconhecia Daniel Berg, ele dizia: olha, Gunnar Wingre, eu sei que ele é pastor, Deus deu isso para ele ensinar a igreja. A mim, eu que tenho esse corpo robusto, Deus me quer desbravando a selva amazônica. Aleluia! E o movimento foi crescendo, foi se estendendo em várias capitais, em várias cidades. Aleluia! A ponto que a igreja agora ela está crescendo. Os pastores, eles se reúnem e queriam uma dependência, porque até então, naquele momento, a igreja ela era liderada de forma nacional pelos missionários, pela organização sueca. Então os pastores brasileiros, eles decidem: não, peraí, a obra está crescendo, vamos organizar essa administração. Aí surge em 1930 a primeiro concílio, a primeira convenção
da Assembleia de Deus na cidade de Natal, onde decidiram que hoje nós temos os nossos pastores presidentes. Vai saindo dessa convenção essa administração, onde os pastores brasileiros agora vão assumindo a dependência da igreja, e a obra continua crescendo, e a obra continua avançando, aleluia. E nós chegamos aqui em Rondônia, olha como Deus vai trabalhando. Agora, depois de 1911, em 1922, surge um missionário chamado Paul Joennes. 28 de fevereiro, ele chega na cidade chamada naquela época de Guaporé, que hoje é a cidade de Porto Velho. Chega na cidade de Porto Velho, começa a pregar a palavra, e diz a Bíblia que ali foram batizados já 9 irmãos, foram batizados nas águas, e o segundo batismo foram 12 irmãos, e a igreja vai tomando proporção, vai crescendo, e Deus trabalhando, cuidando, soprando sobre o altar, tirando as cinzas, e a chama acendendo. E hoje são 18 de junho de 2021, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está completando 110 anos de movimento pentecostal. Até hoje, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e breve virá buscar a sua igreja. A mensagem pentecostal, ela continua sendo pregada pela igreja. A igreja é a Assembleia de Deus. Deus tem conservado, Deus tem abençoado, e hoje nós temos uma direção. Chega até o nosso pastor presidente, pastor João Holder, que tem intensificado a obra da evangelização em nossa capital, colocando igrejas, obreiros em cada lugarejo em nossa cidade. Não existe um vilarejo, a nossa cidade, nosso município de Porto Velho, que não tenha uma igreja Assembleia de Deus, que não tenha um obreiro ali pregando a mensagem pentecostal. Hoje nós temos 125 famílias no campo missionário, com em mais de 17 nações, o evangelho sendo pregado, a mensagem pentecostal sendo anunciada, e nós estaremos até o Senhor Jesus voltar. Aleluia! Nós vimos que esse conselho de Gamaliel, dizendo: olha, se essa obra de homens, ela se desfará, mas se essa obra de Deus, não podereis combatê-la. E nós só temos a agradecer a Deus, porque Ele tem conservado a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. E a minha oração nessa noite é que a mão do Senhor continue sobre esta igreja, sobre os nossos pastores, e esse movimento pentecostal, se depender de mim, se depender dessa igreja, essa chama, ela não vai se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Então eu quero parabenizar a todos assembleianos nesse dia, a todo assembleiano, todos os pastores, todos os líderes, todos os membros e congregados dessa igreja, a Assembleia de Deus. Que a mão do Senhor seja com cada um de nós, e a bênção do Senhor nos acompanhe por onde quer que nós andarmos, e que venhamos permanecer firme, mantendo as doutrinas, os ensinamentos, conservando aquilo que aprendemos, aquilo que a Bíblia nos ensina,
que mantenhamos a nossa fé firme no Senhor nosso Deus até o arrebatamento da igreja.